O último andar do Hotel Arara brilhava sob uma névoa quente de iluminação suave, como se o próprio ar tivesse sido filtrado através de veludo. Lustres de cristal enviavam luz fragmentada pelo alto teto arqueado, e além das janelas, a cidade cintilava como vidro estilhaçado. Um jazz suave se entrelaçava entre grupos de convidados bem vestidos, seus murmúrios baixos ajustados para manter a sensação de privacidade. Elise Rowan pairava na soleira do lounge privado, saltos afundando no carpete cinza macio, uma mão segurando uma bandeja vazia. Ela respirou lentamente antes de entrar, mesmo enquanto cada parte do seu corpo avisava que ela não pertencia ali. O perfume no ar era vertiginoso, quase luxuoso demais para respirar. O vestido preto que sua irmã Claire a forçara a emprestar estava justo demais, liso demais, distante de tudo que Elise escolheria para si mesma. Os saltos apertavam como culpa. Ela não estava ali para brilhar. Deveria estar lá embaixo, atrás do guarda-volumes. Mas Claire torceu o tornozelo naquela manhã e implorou apenas por uma noite. Servir as bebidas, não falar nada, não chamar atenção. Isso não funcionou. Ele estava sozinho junto à parede de vidro, alto, composto, vestido com um terno carvão e abotoaduras prateadas que refletiam a luz. A bebida em sua mão não se mexia, mas seus olhos, sim, estavam fixos em Elise. Ela tentou desviar o olhar, mas ele já caminhava. Cada passo seu era deliberado, sem pressa, como se a distância se curvasse ao redor dele, e não o contrário. Quando parou à sua frente, não pediu uma bebida, não a cumprimentou, apenas disse: "Você chegou cedo." Elise piscou. "Desculpe." A voz dele era suave, equilibrada. "Eu normalmente não peço novos, mas seu arquivo dizia que você é discreta. Acho que confundiu a pessoa." Ele colocou a mão no bolso do paletó, tirou um cartão preto elegante com um brasão dourado gravado no centro e entregou a ela. "Penthouse, 30 minutos." Então virou-se e foi embora como se o negócio já estivesse fechado. Elise ficou paralisada, o coração disparado. Olhou para o cartão, depois para a figura que se afastava. O que diabos acabou de acontecer? Ela girou para correr atrás dele, mas antes que pudesse se mover, 2 seguranças se aproximaram e gentilmente indicaram um corredor forrado de veludo. "Por aqui, senhorita." A voz falhou. Ela não disse nada. Pouco antes da saída, uma mulher com um blazer sob medida a parou. "Você é Elise Rowan, certo?" "Sim." "O senhor Julian Hart disse para esperar você na Hartwell Tower, às 9 horas em ponto. Ele está esperando sua nova assistente pessoal." Mas ele ficou parado, atordoado. Que tipo de homem confunde um estranho e transforma esse erro em um emprego? A manhã chegou, envolta numa fina névoa, transformando a cidade em algo visto através de vidro embaçado. Elise Rowan estava diante da Hartwell Tower, um monólito elegante de vidro e aço cortando o céu cinza, frio e impessoal, construído para lembrar as pessoas que nem tudo nesta cidade era acessível. Em uma mão, segurava um café quente. Na outra, um envelope grosso entregue na noite anterior. Dentro, um crachá de identificação temporário. Sem instruções, sem bilhete. Ela não dormira. As imagens do lounge do terraço repetiam-se em loop. Julian Hart calmo e imóvel, como se a estivesse lendo como um arquivo. Elise não sabia o que aquilo significava, mas sabia que não podia ignorar, nem quando todas as outras opções estavam se esgotando. Exatamente às 9 horas, ela entrou. "Elise Rowan", disse a recepcionista. A mulher acenou como se sua chegada fosse esperada. "O Sr. Hart está esperando. Elevador privado à sua direita." O elevador de vidro a levou para cima, além do comum, do familiar, do seguro. Quanto mais alto ela subia, mais tudo abaixo parecia irrelevante. Quando as portas deslizaram abertas, ela entrou num corredor silencioso, piso carpeteado,
luz dourada que não parecia quente. Ela caminhou até a última porta. Julian estava perto da janela, de costas, com o telefone na mão. Quando ela entrou, ele encerrou a chamada e virou-se para ela. Não havia surpresa nos olhos dele. Você veio. Elise levantou o café como um escudo. Não tinha certeza se deveria. A maioria não teria, respondeu ele. Era isso que eu precisava saber. Ele gesticulou para a pequena mesa de conferências. Ela não se mexeu. Você pensa que eu sou alguém que não sou. Eu pensava, disse ele. Agora não. Ele entregou-lhe uma pasta. Contrato padrão, assistente pessoal, meu calendário, comunicação interna, algumas obrigações fora do horário, pagamento competitivo, horário imprevisível, total discrição. Ela abriu. O número na primeira página a deixou sem fôlego. Mais do que ganhara em 5 anos fazendo 3 trabalhos. Ainda assim, olhou para cima. Por que eu? Julian não titubeou. Porque neste prédio, todo mundo está tentando me impressionar ou me evitar. Você não se importa com nenhum dos dois. Elise não lembrava o momento exato em que disse sim. Depois disso, tudo parecia entrar numa corrente forte demais para nadar contra. O contrato foi assinado. Seu crachá foi emitido naquela tarde. Um pequeno escritório diretamente ao lado do de Julian Hart já estava preparado. Desde o momento em que entrou, Elise sabia que tinha entrado em um mundo diferente. Seu primeiro dia oficial começou com 7 e-mails, 3 reuniões e um horário marcado até o minuto. Não houve transição de assistente anterior, nem orientação. Ninguém disse o que fazer. Só havia trabalho. Silencioso e implacável. Julian nunca levantava a voz, nunca se repetia. Se Elise esquecia algo, ele simplesmente seguia e fazia ele mesmo. Ser ignorada assim era uma reprimenda própria, silenciosa, mas afiada. O resto do pessoal do escritório a observava. Ninguém a recebeu. Elise rapidamente se tornou a figura silenciosa que seguia Julian. Tablet na mão, olhos no relógio, lábios cerrados. Mas lentamente começou a aprender sua linguagem não verbal. Uma pausa leve no passo dele significava que havia um erro no relatório. Um movimento da caneta significava que ela deveria encerrar a ligação. Uma leve carranca indicava insatisfação, algo que ninguém mais parecia notar. Ela decorou tudo. Ninguém lhe ensinou. O que mais a perturbava era isso. Julian nunca desperdiçava uma palavra, sem conversa fiada, sem elogios, sem perguntas casuais. Ele simplesmente observava, memorizava, dava instruções e seguia em frente. Certa vez, quando ela lhe entregou um rascunho de comunicado à imprensa, ele leu silenciosamente até o parágrafo 3. Então disse: reescreva isso. Parece um desespero tentando disfarçar confiança. Ela reescreveu. Ele assentiu uma vez, e só. Todas as noites, Elise voltava para seu pequeno apartamento onde Mia, sua irmã mais nova, a esperava com restos de jantar e olhos que não precisavam perguntar se ela estava bem. Já largou o emprego? Mia perguntava. Elise dava de ombros. Ainda não, porque Julian Hart era tudo que Elise nunca tinha encontrado, frio, controlado, ininteligível. Mas ele era a única pessoa que ela queria entender. Aquela manhã começou como qualquer outra. Reuniões apertadas, pilhas de documentos na mesa de Elise e Julian Hart, tão pontual e enigmático quanto sempre. O que Elise não esperava era fazer parte de um gala ao qual não tinha intenção de ir. Você vem comigo hoje à noite, disse Julian, entrando em seu escritório sem olhar para cima do arquivo. Mas Elise piscou. Desculpe, pensei que eventos assim fossem cuidados pela equipe de PR. Minha última assistente cuidava deles pessoalmente. Você vai cuidar disso hoje à noite. Ele já estava se afastando antes que ela pudesse argumentar. Ela se levantou, engoliu a recusa que subia pela garganta e o seguiu. Naquela noite, Elise vestia o vestido preto mais simples que tinha, cabelo preso, saltos baixos, maquiagem discreta.
Ela não queria se destacar e não se destacou. A noite toda, ela caminhou ao lado de Julian, sussurrando lembretes, registrando a chegada dos convidados, sinalizando a equipe de logística. Tudo correu bem, até ela chegar a Evelyn Vale, rainha do PR, a única mulher vista com Julian por mais de 2 meses, e sua ex-noiva. Ela se aproximou com uma taça de champanhe, como se fosse uma lâmina. Sorriso suave como seda e 2 vezes mais perigoso. Você deve ser a nova assistente, disse Evelyn. A voz era um veludo melado, mas os olhos eram navalhas. Elise assentiu. Eu sou interessante. Você tem aquela aparência descartável, como se não fosse durar 1 mês. Tentou entender o que a amiga sentia, mas não conseguia se livrar da negação. Elise não se abalou. O sorriso de Evelyn congelou por um breve instante. Então ela se inclinou mais perto. Cuidado, querida. Ele não mantém pessoas. Ele mantém silêncio. Você vai ver. Antes que Elise pudesse responder, Julian apareceu ao lado delas. Seu olhar oscilou entre as 2 mulheres, expressão ininteligível. Evelyn deu um sorriso sacarino e foi embora, sem dizer mais uma palavra. Julian se virou para Elise, voz calma e firme. Você lidou bem com isso. A volta para a casa do Gala foi silenciosa. Elise sentou com as mãos cruzadas no colo, olhos fixos no borrão das luzes da cidade, passando pela janela. Ao seu lado, Julian permanecia absorvido no telefone, postura composta, ininteligível. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, ele falou sem olhar para ela. Ela estava testando você. Elise se virou para ele, voz calma. Foi um teste. Ele não respondeu. A porta clicou ao abrir. Ela saiu, coração estranhamente calmo, nem irritada nem ferida, apenas silenciosa. Na manhã seguinte ela chegou no escritório na hora, como todos os dias. Checou o calendário, enviou confirmações, revisou memorandos. Julian não disse nada, ninguém mais também. Até às 11h07, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Mia. O que está acontecendo? Seu nome está em todo lugar. Elise piscou. Então outra mensagem. Confira as notícias. Ela conferiu. E tudo mudou. Um site de fofocas importante publicou uma manchete em vermelho forte. CEO Julian Hart, acusado de contratar assistentes de serviços de acompanhantes. Abaixo, um conjunto de fotos. Uma do Gala, ela ao lado dele. Outra, borrada mas inconfundível, do lounge na cobertura semanas atrás. Exatamente aquele momento. Julian entregando a ela o cartão-chave preto do penthouse. Sem nomes, mas a implicação era clara. O escritório ficou mais silencioso que o normal. Não por respeito, mas por escrutínio. As escadas não eram mais sutis. Eles a seguiam, mediam, julgavam. Na sala de cópias, alguém não se preocupou em sussurrar. Nada surpreendente. No fim da tarde, uma pasta fina marcada revisão de RH apareceu em sua mesa, sem remetente, sem explicação. Mas não precisava. Às 17h, Julian a chamou. Ele estava junto à janela, de costas. Você viu o artigo? Eu vi, respondeu Elise. E todo mundo também. Não é verdade. Isso não importa, não é? Ele se virou. Expressão ininteligível. Então, lentamente. Há algo que eu não saiba? Ela ficou sem ar. Está me perguntando se eu fiz aquilo mesmo? Silêncio. Ela riu, seca e amarga. Você me deu aquele cartão. Você cometeu o erro. E agora está me questionando? Ele não disse nada. Elise assentiu, voz calma e definitiva. Se você ainda precisa perguntar, então eu errei em acreditar em você. E então, ela saiu. E pela primeira vez, não olhou para trás. Elise deixou a cidade numa noite chuvosa, arrumando poucas roupas, seu velho laptop e sua irmã mais nova, Mia. Ninguém soube para onde ela foi. Ninguém recebeu mensagem. Ela não explicou. Não se despediu. Ela simplesmente desapareceu. Não por raiva,
mas pela dor silenciosa de precisar escapar de um lugar que prometia mudança, mas só entregava decepção. Julian não mandou mensagem, não ligou, não tentou detê-la. A sala ao lado do escritório dele, onde Elise antes se sentava, ainda tinha uma xícara de café vazia, algumas anotações manuscritas e um prendedor de cabelo prata que alguém esqueceu apressadamente. Ninguém tocou, ninguém limpou. E Julian, o homem que nunca permitia que espaços vazios durassem muito, deixou tudo como estava, como se preservando tudo. Quem saiu pudesse encontrar um motivo para voltar. Ele ainda chegava no horário, ainda cuidava de tudo como sempre, mas aquela precisão tinha perdido seu brilho. Tornou-se uma repetição vazia. Passou-se uma semana, como se tudo dentro dele funcionasse por hábito, não por convicção. E então, no 7º dia, a verdade veio à tona. A segurança interna rastreou o vazamento das fotos alteradas que haviam sido divulgadas online. Não foi um hacker, não foi um terceiro, foi Evelyn Valley. Ela usou sua antiga conta de relações públicas para enviar as imagens a um tabloide. O motivo dela não era dinheiro, era inveja. Ela não suportava o fato de que Elise, uma completa desconhecida, havia conseguido permanecer em um lugar onde ela mesma já fora substituída. Ele simplesmente deu a ordem para rescindir todos os contratos restantes ligados a Evelyn. Tudo em um dia, silencioso, mas absoluto. E ainda assim, a única coisa que ele realmente queria recuperar nunca voltou. Elise se foi. E pela primeira vez na vida, Julian entendeu que o poder não pode salvar o que o silêncio já perdeu. Já se passavam 10 dias, desde o desaparecimento de Elise. Julian não perguntou a ninguém e não contou nada a ninguém. Mas no 11º dia, ele saiu do escritório sozinho pela primeira vez, sem deixar uma agenda. Ele não estava saindo a negócios. Estava saindo porque algo dentro dele finalmente admitiu que o silêncio não era mais uma forma de manter algo, mas sim uma forma de perder. A pequena casa ficava a mais de 1 hora de carro da cidade. Um endereço que Mia, por acaso, havia deixado no sistema interno da bolsa de estudos que Elise usara para registrar sua irmã. Ninguém sabia há quanto tempo Julian guardava essa informação. Quando Elise abriu a porta, olhou para ele em silêncio por alguns segundos. Sem surpresa, sem alegria, sem tristeza, apenas a quietude de alguém que aprendeu a não esperar mais nada. Julian não deu explicações. Simplesmente disse: "Preciso conversar." Ela o deixou entrar, do jeito que alguém abre a porta para deixar a chuva passar pela varanda. Não bem-vindo, nem rejeitado. "Descobri quem estava por trás disso", começou Julian. "Foi Evelyn", respondeu Elise, a voz firme. "Eu resolvi." "E por que você veio até aqui?" "Para a redenção." "Não", ele respondeu lentamente. "Para admitir que eu estava errado." Elise o encarou, um olhar longo e firme. "E então? O que você quer?" Julian respirou fundo. "Não quero que você volte em nenhum papel. Só quero saber se ainda existe uma chance de eu te entender, não como chefe, mas como alguém que te magoou." Sentaram-se frente a frente na pequena cozinha. A luz da tarde atravessava a cortina fina, inclinando-se sobre a mesa de madeira. Agora ninguém estava atuando. Ninguém comandava. Julian falou primeiro: "Quero que você volte." Elise ficou em silêncio por alguns segundos. Não parecia surpresa, mas também não facilitou. "Em que papel?" "Não como assistente", respondeu ele instantaneamente. "Não alguém atrás de mim, mas alguém que construa aquilo que nunca tivemos a chance de construir direito." "Parece um convite", disse ela calma, "mas eu não posso voltar para aquele mundo como se nada tivesse acontecido." "Não espero que volte", disse Julian. "Não quero você de volta para o trabalho. Quero você de volta pela escolha feita por nós dois." Elise assentiu levemente, os dedos traçando a borda do copo. "Se eu voltar, não será para gerenciar sua agenda ou entregar café às 8h55.
Eu não vou ficar atrás de você de novo. Julian assentiu sem hesitar. Eu sei, e eu quero você ao meu lado. O silêncio voltou, mas desta vez foi de compreensão mútua. Qual título? Elise perguntou. Meio sério, meio desafio. Julian deu um pequeno sorriso. Diretora de Estratégia Especial, total autonomia, sem limites, exceto a confiança. Elise recostou-se na cadeira. Parece um cargo que nunca existiu. Exato, disse Julian. Assim como essa relação, nunca a começamos do jeito certo. Ela não respondeu imediatamente, mas na manhã seguinte, seu nome voltou ao registro de segurança do prédio. Ninguém anunciou seu retorno. Ninguém precisou. Elise voltou a Hartwell Tower numa manhã tranquila, sem ser notada, sem imprensa, sem anúncios. Mas quando Julian a apresentou na reunião executiva com um novo cartão de visita, diretora de estratégia especial, os olhares na sala mudaram. Ela não mais ficava atrás. Sentava-se ao lado. Julian não apenas delegava, ele pedia a opinião dela. Ela não precisava mais provar nada. Sua presença era suficiente. Nunca falaram de amor, nem uma vez. Mas o jeito que Julian silenciosamente parava do lado de fora do escritório dela todas as manhãs. O jeito que Elise sempre deixava um assento vazio ao lado dela em todas as reuniões, eram como frases sussurradas, que não precisavam de palavras. Na noite da grande coletiva de imprensa, Elise coordenou tudo. Com o headset, prancheta na mão, seus olhos percorrendo cada detalhe nos bastidores como alguém que conhece o campo de batalha de cor. Julian ficou abaixo do palco, os olhos seguindo-a pela multidão. Ele não avançou, não interferiu, apenas esperou. Quando o evento terminou, Elise caminhou para os fundos, a respiração ainda acelerada pelo ritmo da urgência. Julian estava lá segurando uma pequena caixinha de veludo. Ela abriu. Dentro, um colar simples e elegante com uma pequena estrela prateada no centro. Você nunca precisou do meu mundo para brilhar, disse Julian suavemente. Eu vi isso na primeira noite. Você nem sabia que estava iluminada por dentro. Nenhuma promessa foi feita, apenas isso. Quando Elise pegou o presente, Julian segurou sua mão, suave, mas firme. E assim eles caminharam juntos, não de volta ao que costumava ser, mas rumo a algo conquistado, algo escolhido, quieto o suficiente para confiar, real o suficiente para permanecer.